Para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitória e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre cuidados e atenções que nós devemos ter com idosos. Número 1, ingestão hídrica. Por quê? Eu falo em relação à ingestão hídrica. Ah, mas a minha mãe tem 70 e poucos anos, ela fala que bebe água, muita água. Será mesmo que ela bebe muita água? Porque normalmente a maioria das pessoas elas bebem pouca água. Quando elas ficam idosos, elas bebem menos água ainda. Então, nós precisamos ter esse olhar atento, porque os idosos eles ficam mais desidratados. Então, idoso desidratado vai parar no hospital. E dependendo da condição física e psicológica desse idoso, ele vai ficar internado. E às vezes ele nem sai da internação, tá? E é um pouco complicado, é triste até. Então nós precisamos ficar de olho neles em relação à hidratação, porque eles gostam de ocultar informações, né? Então, olhem, observem, verifiquem, faça aquele idoso beber água, né? Ah, vou fazer ele beber 2 litros de água de uma vez. Aí não dá. Aí você que vai internar ele por beber muita água de uma vez. Então, normalmente idosos bebem, consomem muito remédio. Então, dá um copo de água para cada remédio que ele beber, né? De que ele consumir. Então, já vai dando uma ajudada. Eles vão reclamar? Vão, sempre reclamam. Mas é pro bem deles. Um dia, talvez, eles entendam que isso é para o bem deles. Segundo, ingestão excessiva de carboidrato. Sim. Normalmente a população já tem um aumento, né? Um consumo excessivo de carboidrato, porque o carboidrato é a coisa mais fácil de se consumir, né? Mais rápido, tem praticamente em tudo. Então é mais fácil consumir carboidrato. Porém, os idosos, eles consomem mais carboidratos ainda. A maioria dos idosos, eles gostam muito de doce. Eu não conheço um idoso que não gosta de doce. Eles parecem formigas, né? Não pode ver um doce que tá lá. Então, assim, eles comem muito carboidrato. Então, a gente precisa ficar de olho nesse consumo excessivo de carboidrato, porque provavelmente já é diabético. Provavelmente. Nem todo idoso é diabético, mas precisamos ficar de olho. E se não for, se consumir excessivamente muito carboidrato, principalmente muito doce, se for muito estressado e tudo mais, pode desenvolver uma pré-diabetes. Então nós precisamos ficar de olho. E quanto mais carboidrato, normalmente os idosos não fazem atividade física. E aí come muito carboidrato, aí engorda. Aí passa para a obesidade. Aí passa para o colesterol alto. E o colesterol alto pode ficar com problema no joelho. Ah, o colesterol alto fica com problema. Não, gente, eu tô fazendo etapas, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, tem um colesterol alto e daqui a pouco tá com problema no joelho, por causa do peso. Daqui a pouco tá com outros milhões de problemas, tá? Então, vocês precisam ter essa noção, sabe? Esse ponto de vista. Olhar e falar, tá comendo muito carboidrato. Ou você leva para uma nutricionista, ou você tenta dar uma controlada ali, tá? Tranquilo com aquele idoso. Não briguem com eles, tá? É inconsciente. Ingestão de proteína. Enquanto eles aumentam a ingestão de carboidrato, eles diminuem a ingestão de proteína, né? Idoso é um ser assim que eles não gostam de consumir proteína. Eles consomem bem pouquinho. E, se possível, às vezes eles nem querem consumir. Porém, eles precisam consumir, tá? Principalmente para ajudar na musculatura deles, ok? E diminuir a quantidade de carboidrato. Então, façam com que esse idoso consuma proteína pelo menos 3 vezes no dia. Então, coloca uma proteína no café da manhã, no almoço e no jantar. Ou no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Sempre adicione proteínas, tá? Para ajudar, né, no controle alimentar daquele idoso, né?
diminuir a quantidade de carboidrato e, se ele tiver diabetes, ajudar também na parte do controle. Quarto, uma coisa que é assim uma maravilha. Praticamente todos os idosos, praticamente quase todos os idosos são sedentários. Sim. E aí é aquele problema. Come muito carboidrato, consome pouca proteína, não faz atividade física, entra na obesidade. E aí acha que tá gordinho, né? É o termo que vocês gostam de usar, mas é um termo errôneo. Tá com sobrepeso, tá com obesidade, tá nutrido. Não está. A maioria da população que é obesa ou está com sobrepeso são pessoas desnutridas, tá? Então, principalmente idosos. Idosos, assim, ficam desnutridos numa velocidade enorme. Então, os idosos, quando eles não têm costume de praticar atividade física, o ideal é vocês pagarem um fisioterapeuta e conversar para tentar encaixar atividades físicas no dia a dia daquele idoso, para que ele não fique com dificuldade em subir escada, não fique com dificuldade em deitar na cama, ou sair da cama, ou sentar no sofá, ou levantar do sofá, entre outras coisas. Então, é importante, tá? Faça com que aquele idoso sempre fique em movimento. Eu sei que eles gostam de dormir praticamente o dia inteiro, mas faça com que eles se movimentem, tá? Não vai colocar eles para lavar uma louça, porque eles podem quebrar alguma coisa, se machucar, se cortar, dependendo, né, da idade do idoso e tudo mais. Então, assim, tenha essa percepção, tenha essa visão. Outro ponto, consumo de medicamentos. Sim, a maioria dos idosos consome muitos remédios. Porque eles querem? A maioria das vezes não. A maioria das vezes porque eles têm milhões de problemas de saúde. Hipertensão, colesterol alto, diabetes e entre outros problemas de saúde. Aqui eu falei os principais, tá? Os principais que eu vejo assim muito é problema cardíaco, colesterol alto, diabetes e hipertensão. Assim, um ranking praticamente eu acho que não teve nenhum idoso que eu não peguei, tipo, que eu não atendi, feia é uma palavra feia, né? Que eu não atendi, que não tinha problema cardíaco, que não tinha hipertensão nem diabetes, tá? Até hoje, nunca chegou nenhum idoso que não tem esses três, pelo menos. E aí, eles consomem muitos remédios. E eles querem consumir pouca água. E não é o ideal. O ideal aqui, para um comprimido, um copo de água. Por isso que eu citei lá na parte da ingestão hídrica. Quando for consumir um comprimido, coloque um copo de água. Por quê? Para o comprimido descer e chegar até, né, o estômago. Então, ele precisa dessa quantidade de água. Então, um comprimido, um copo de água, ok? Não faça, não fique brigando, monitore. Monitore, converse, explique para ele que é importante, ou para ela que é importante, mas faça com que ele beba um pouco de água, tá? No começo, provavelmente vocês vão ter que negociar. Coloca meio copo de água para um comprimido. E aí você vai aumentando aos poucos que ele vai se adaptando. Os cuidados, né? Normalmente os idosos, gente, eles têm muitos problemas de saúde, né? Como eu já falei aqui, porque eles tomam muito medicamento porque eles têm muito problema de saúde. Então são pessoas que precisam ter um cuidado. Vocês precisam ficar de olho, porque se passar mal, eles podem desmaiar, cair, bater com a cabeça no chão, acontecer uma coisa pior, né? Ou quebrar o braço, bater com a cabeça no chão, abrir a sobrancelha, a testa, sabe? Não é legal. Então fiquem de olho nos idosos. Vai ter que ficar monitorando, gente. É igual criança recém-nascida, sabe? Que você tem que ficar atrás, olhando. Idoso é a mesma coisa. Outra coisa que nós temos que ficar de olho é na baixa ingestão de calorias ou alta ingestão de calorias. O que tem de idoso consumindo muitas calorias, tem de idoso consumindo baixa caloria. O que é o problema entre muita caloria e baixa caloria no dia? A muita caloria, comida sedentária, na maioria das vezes,
e ele vai comer muita gordura ou muito carboidrato, a saúde dele vai ficar um pouco mais fragilizada, né? Porque todo idoso tem a saúde praticamente fragilizada, praticamente todos os idosos, né? Principalmente depois dos 87, 88 anos, a saúde já não é a mesma, tá? Então a saúde sim já tá mais debilitada, né? A gente tem que ter um cuidado ali com a pneumonia, com resfriados, né? Entre outras doenças. E aí, consome muitas calorias, vai engordar, né? Porque se ele for sedentário, ele não vai gastar a energia dele corretamente. Ele consome mais do que gasta, então ele vai engordar. E aí vai ficar obeso. E aí é um problema. Ou então o idoso que consome baixa caloria, vai perder muito peso, pode ficar com desnutrição também, que come poucos nutrientes. E aí vai acontecer o quê? Vai parar no hospital, vai ficar internado. Então vocês precisam olhar o que está acontecendo com aquele idoso. É claro que o ideal é que vocês levem para um nutricionista, dá uma olhadinha como que está sendo aquela alimentação e passar uma alimentação correta. O último ponto, que eu já citei umas vezes aqui, é desnutrição. O idoso, gente, é muito rápido deles ficarem desnutridos. Muito rápidos, porque eles não querem comer muitos legumes, muitas verduras, muitas leguminosas. Frutas eles quase não consomem. Então, assim, vocês precisam incluir frutas na alimentação dos idosos. E vocês precisam ter essa percepção que, gente, a desnutrição e a desidratação elas matam, tá? Então vocês precisam ficar alertas em relação a isso. E não ter vergonha ou pena de falar, não, você vai comer. Ah, não quero, você vai comer. Ah, você tá me forçando a comer? Você quer comer ou quer parar no hospital? Negocia, tá? Então, obviamente, não vai querer parar no hospital, tá? Se for uma pessoa, né, que amou a vida, ela não vai querer parar no hospital, então ela vai comer. É claro que você não vai querer que o idoso coma um monte, enche o prato e mais um outro prato e não é uma quantidade exagerada, como já falei aqui com vocês. Então, ele precisa ou ela precisa comer de forma correta. E vocês precisam ficar alertas no quesito de desidratação. Façam sempre exame de sangue. Verificam as vitaminas, principalmente da vitamina D, que está sempre baixa. Até mesmo nos jovens, a maioria, a vitamina D é bem baixa. Outra coisa também muito importante é que vocês precisam ficar de olho na B12 nos idosos. Então, fiquem alertas, peçam exame de sangue, peçam para um médico, para um nutricionista passar esses exames das vitaminas, que é importante para vocês ficarem alertas se vocês querem o bem do idoso ou da idosa que moram com vocês ou que moram próximos, né? Seus pais, seus tios, seus avós, não sei, algum familiar. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja um vídeo de informação. E isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.